A jornalista Sandra Alves nunca romantizou a maternidade e ainda não tinha certeza se queria ter filhos. Foi com surpresa que ela e o marido, Fabiano, receberam a notícia da gestação de Caetano. Aos 44 anos, Sandra engravidou de forma natural e inesperada. Principalmente o Fabiano, ele tinha um sonho já, né, um tempo de ser pai. Eu fui criando esse sonho mais nos últimos anos, né, esse desejo, mas eu ainda tinha muito medo. Então a gente ficou surpreso, mas sabendo que a gente ia lidar bem com a situação, né? A gestação durante a pandemia da Covid-19 preocupou o casal. Foi complicado essa questão da gestação na pandemia, principalmente por conta dos medos, dos riscos, né? É uma época de muitas incertezas, ninguém sabe como vai ser a reação, né, em relação ao vírus. Então, a gente deixou de viver muita coisa legal. Aos 8 meses de gestação, um susto. Sandra teve pré-eclâmpsia e passou por um parto de emergência. Devido às complicações, Sandra e seu bebê precisaram de internação. Mais uma mudança de planos para o casal, que planejava um parto humanizado para a chegada de Caetano. Eu comecei a inchar muito, muito, os pés e as pernas, e eu achava que até então era normal, porque final de gestação é muito comum mesmo, né? Inchar. Até que um sábado eu acordei com o rosto muito inchado, não era meu, assim, completamente desfigurada. Daí eu fui na farmácia, medi a pressão e a minha pressão estava muito alta. Daí eu estava sendo acompanhada pela Conexão Materna, né, por um grupo de mulheres doulas, enfermeiras obstetrícias, para a gente tentar um parto natural humanizado, que era o meu desejo e o do Fabiano. E elas falaram, vai para o hospital, porque pressão alta na gestação é muito sério, né? Então, nesse dia, que foi no dia 29 de março, uma segunda-feira, eu ainda falei para o meu gestor na empresa, eu falei, olha, eu estou indo no hospital só monitorar a minha pressão, mas já estou de volta. E não voltei mais. Daí eles já falaram que eu precisava fazer uma cesárea de emergência naquele dia. Uma história transformada pela pandemia da Covid-19, mas com final feliz. Então foi difícil receber essa notícia, mas a gente teve que aceitar, não teve jeito, né? E daí foi assim, então. Mas ele nasceu. A ótima notícia é que ele tinha 8 meses, né? Um mês a menos. E graças a Deus ele nasceu perfeito, com muita saúde, não precisou de UTI e já foi para o quarto com a gente. A pandemia não alterou apenas os planos de quem sonha em ser mãe, mas também das mulheres que já têm filhos e precisam conciliar o trabalho com a maternidade. Uma pesquisa da empresa Cato revelou que 92% das mulheres que estão em home office são as responsáveis pela educação dos filhos, que nesse período também ficaram em casa. É o caso da empresária Aline, de 40 anos, mãe da Anita, de 8 anos. Ela e o marido administram uma farmácia. Sem ter com quem ficar, Anita teve que acompanhar os pais no ambiente de trabalho. Aí a gente teve que se adaptar e revezar os horários. Eu ficar meio período em casa com ela, aí meu marido também ficar meio período com ela, e teve alguns momentos que ela tinha que ir para a farmácia também. E aí a gente foi se encaixando. Anita até aprendeu algumas funções e deu aquela forcinha para os pais na farmácia. Eu gravava vídeos, postava promoção, colocava, como é que é o nome? Preço nas coisas. Foi a nossa garota propaganda. Apesar das dificuldades, ser mãe ainda é a realização de um sonho para Aline e Sandra. Ser mãe, eu acho que é a vida, né? É o momento, é a nossa razão de viver. É saber que a gente tem um objetivo, que a gente tem um motivo para acordar cedo todos os dias, né? A Anita é a minha parceira em tudo, né? Eu sempre falo, eu e o Fabiano, que foi no melhor momento da minha vida, principalmente, né? Sandra, que já era mãe de um filho de 4 patas, o cãozinho Samba, ainda enfrenta adaptações na rotina da família. Nas redes sociais de Samba, ela encanta os internautas ao compartilhar a convivência entre o pequeno Caetano e o pet. Quando eu cheguei, o Samba estava muito ansioso, porque ele nunca ficou 5 dias longe da gente, e daí a gente trouxe as roupinhas para ele cheirar, então ele estava ansioso,
mas ele sentiu o cheiro, já foi se acalmando um pouco, e depois a gente levou ele até o quarto do Caetano para conhecer o bebê. Então, o máximo que a gente consegue deixar ele junto, protegendo mais assim de pelo, mas deixando o Samba cheirar, sentir, participar, para que ele não tenha ciúmes, para que ele não tenha também sensações ruins, né? Porque os cães são muito sensíveis.